Boa noite. Fiz o convite para a Isa, atrasamos um pouquinho. Ufa! Glória. Aleluia! Eita, Tá me guerra. dando bem, meu Deus do céu. Tá legal aqui? O áudio, a imagem, Tá, tá? tá. Meninas, que batalha. Mas se não tiver batalha, não tem vitória, né? Então, amém. É assim O mesmo. pastor Adalgis entrou. Graça e paz, saudade. Louvado seja Deus. Tá no prumo aí, tá na bênção. Glória. Mas ficou diferente hoje. Não sei se eu te chamei diferente. Por quê? Não sei. Você falou que tá me ouvindo bem aí, né? Tô ouvindo bem. Normal. Vamos lá, menina. Glória a Deus, aleluia, né? Graça e paz, primeiramente. Queria agradecer, né, você mais uma vez aqui, depois de alguns meses, né, sem fazer, muitas coisas aconteceu, você sabe bem. Sim. Mas a última que vinha era você, né, há uns meses atrás. E aí ocorreu muitas coisas, e aí uma batalha, e o Senhor falou assim, não, pode trazer ela de novo, né? Glória a Deus. Porque Ele sabe de todas as coisas. Sim, Já sabia o motivo que você viria trazer o tema que você tinha para falar aos corações de muitas pessoas, né? sim. E quando você me falou, Mayra, eu quero falar sobre as emoções, né? O que a emoção ela faz na vida da pessoa, ela pode interferir no ministério, né? Sim. Das pessoas e tudo mais. Eu lembro que eu estava fazendo, assim, eu já estava criando, elaborando, né? Eu já estava elaborando. Eu não vou pulsar aqui, não, senão vai dar problema. Por quê? Eu não sei, eu fui tentar arrumar aqui, você sabe que eu sou, né? Se eu for mexer aqui, vai dar problema. É, E aí eu arrumando, eu lembro que uns meses atrás eu arrumando o folderzinho, e aí ocorreu né, tudo que ocorreu, e aí não deu certo para fazer, né? Mas foi no dia que eu tava preparando pra gente vir fazer essa live, sabe? Foi. E amém, né? Aí, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, Isa. Primeiramente, assim, mais uma vez eu queria agradecer, porque eu sei que isso, graças a Deus, estava ali orando, falando com o Senhor, né? Graças a Deus que eu vejo o Senhor fazendo grandes coisas, assim, na sua vida, de uma forma linda, porque as pessoas têm mania de falar assim pra gente, você é forte, né? Você é forte, você passou tanta coisa, mas eu tava ali orando ao Senhor e falei, Senhor, mas a Isabela, ela é mais do que isso, Glória a né? Deus. Ela é mais do que isso. Eu quero te dizer que você é mais do que forte, porque você suportou muita coisa, né? É. Suportou muita coisa, suportou humilhação, suportou muita, muita, muita coisa para estar onde você tá. Então, você não tá onde você tá à toa, tá onde o Senhor quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele Glória a quer, Deus. e muito mais o Senhor ainda vai fazer. Eu Amém? creio em nome de Eu Jesus. queria que você falasse um pouquinho o tema, né, que o Senhor colocou no seu coração, sobre as emoções, né, que você tinha me passado. Sim, O que sim, que ela pode interferir, né, que eu achei sim, interessante. sim. O Senhor, ele colocou esse tema no meu coração, né? Baseado também muito dentro do que eu vivi com as minhas emoções no meu ministério. E aí o Senhor me deu esse tema, e eu acho assim que é algo. Eu vejo com os meus olhos espirituais e na minha fé também, que muitas pessoas têm esse impasse no ministério, as emoções e o lado espiritual. E é algo que traz um impacto muito grande se eu e você não tiver equilibrada no espírito. Com certeza. Infelizmente, a gente vive uma geração que se você não tiver um equilíbrio no espírito, se você não tiver uma comunhão com Deus, as emoções, ela traz um impacto muito grande dentro de ministérios. Isso não é só pessoal, né? Isso vai em várias áreas. É Com certeza. Ministério Família, é o seu ministério particular, é dentro de um corpo, numa igreja. Letícia, graça e Então, paz. trabalha Prazer. ali em várias áreas. Ah, pode falar. Quem chegou aí? A missionária Letícia, ó, se Pai não for, já foi Senhor. profetizar. Ela tá aqui porque eu pus 8, eu tô falando pra ela, atrasei. Tô falando, mas pode seguir.
Então, eu vejo assim que as emoções, quando elas estão fora ali de um equilíbrio que vem de Deus, quando elas estão fora de uma direção que vem de Deus, elas trazem um impacto muito grande dentro do ministério. E é algo tão forte que ela tem a capacidade de barrar um chamado. Ela tem a capacidade de estacionar um chamado. A Sim, emoção, se ela não for controlada, se ela não for dirigida pelo Espírito Santo de Deus, ela barra a chamada. Ela barra, ela estaciona a pessoa. As emoções, ela tem esse poder, porque é algo tão poderoso, é algo que mexe tanto comigo e com você, que faz a gente tomar atitude precipitada. É por isso que ela barra, né? Ela atrapalha, ela traz um impacto na vida da pessoa. sim. Isa, e assim, eu separei aqui umas pautas, né? Umas coisas, algo que as pessoas perguntam muito para nós, né? Inclusive para mim, para você, é de grande valia, né? Sim. Você falou muita coisa aqui do que eu vou te perguntar, mas assim, você fez um resumo. Mas assim, como na sua opinião, assim, que as emoções, quando elas não são tratadas, eu digo, né? Elas não são tratadas, elas não são cuidadas. Como que elas podem, assim, silenciosamente, como se diz, né? Sabotar o nosso ministério sem a gente perceber, sabe? É, Ela não foi tratada, aí ela tá sabotando sem você perceber, mas você tá no automático. porque é assim, eu vejo assim. Uma pessoa que ela tem uma posição ministerial, ela tem ali algo que ela faz dentro de um corpo, não só dentro do corpo, quando a pessoa ela tem um chamado missionário, que Deus quer ela no campo, que Deus quer ela fazer no ID, e esse ID engloba vários lugares, várias igrejas, vários cenários. Então a pessoa tem uma posição espiritual. Ela tem Uhum. uma posição espiritual, tudo que ela fizer vai gerar um impacto. Então, ali, muitas vezes, a correria do próprio chamado, ou mesmo quando ela tá ali, muito ali, ó, naquilo, tá ali, ó, fazendo, 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 e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando a gente tem um chamado muito grande, Deus leva nós para lugares grandes, lugares altos, porque é o que a palavra diz. O Senhor fala para nós que Ele quer colocar a gente em lugar alto. Mas se a Sim. gente não tomar cuidado, o alto faz as nossas emoções elas ficam tão assim com o alto de Deus que se a gente não equilibrar em Deus, as nossas emoções derrubam a gente do lugar que Deus colocou nós. A gente não percebe, porque a gente fica tão alegre, tão anestesiado com aquilo que Deus está fazendo. Esse é o grande ponto da pergunta que você falou aí agora. É a Uhum. chave de tudo. Deus está fazendo. E a gente esquece disso. Deus está fazendo. A gente fica ali tão alegre, tão entusiasmado com aquilo. Eu vou, eu estou indo, e a gente esquece que Deus está fazendo. E quando a gente esquece que Deus é o centro do lugar que você está, você entra para o seu lado emocional. E quando Sim. você entra para o seu lado emocional, porque, na verdade, o lado emocional meu e seu é quando a gente esquece que Deus está fazendo. A gente fica muito alegre com o cenário. E é É, normal, porque Deus deu para nós isso, né? As emoções, os sentimentos. Mas tem hora que o sentimento domina nós, sem a gente uhum. perceber. É isso que eu ia chegar, né? Então, assim, no mundo espiritual, quando nós ministros, né, é isso que ocorre. Quando não É, cuida, é isso que acontece, né? Que era o fechamento da pergunta, né? Então, assim, é exatamente isso que eu vejo, né? A pessoa fica no automático, né? Ela fica no automático, é como se fosse um ponto, né? A gente fala muito disso, já falou muito disso, né? é, E ela não tá tratada, né? Ela não não. tá curada, ela tá. É um gatilho, né? Eu vejo que é um gatilho. É algo do passado que tinha que ter sido ali lapidado e muitas vezes a própria pessoa não deixa Deus colocar a mão naquilo. A própria pessoa tranca, põe uma porta e fecha, não abre a fechadura para Deus entrar. E lá na frente, quando chega um cenário de promessa, quando chega o cumprimento de uma promessa, o que você fechou e não deixou Deus entrar, vai bloquear o cenário que você está vivendo da promessa. Você fechou uma porta que Deus queria trabalhar.
Aí chega algo que Deus falou que ia acontecer na sua vida, mas lá atrás você deixou uma faísca, um trem ali Deixou pendente, algo, queimando, né? uma Uhum. ponta solta. E É assim, complicado. na sua experiência, assim, que você tem, né? Tava, inclusive, a hora que o senhor tava falando, eu tava pensando em você, orando, né? Falando. Eu falei, gente, 7 anos, né? Te falei recentemente, agora, esses dias, né? Falei, Isa, Sim, tem 7 anos. sim, Para mim é uma honra, né? sim. Falo mesmo para as pessoas, falo, para mim é uma honra. Uma bispa hoje, né? Para mim é uma honra eu ver o que o senhor fez na sua vida. E para mim, diante de tudo que nós passou, tudo que nós Acompanhou, presenciou, né? uhum, tudo que nós passou, tudo que nós presenciou. É, um dia eu te falei assim, Isa. Aliás, falei pra minha prima não chegou ainda não, da Isa não chegou ainda não aqui, deve estar para chegar. Eu falei assim, o triste é quando a gente chega lá e muitas pessoas que a gente ama não tá com a gente, né? É, nossa, é a Na realidade, eu acho que de todo cristão. Uhum. É a Ah, olha aí, realidade. aqui, deixa eu falar dela. Graça e paz, a pastora da Isa entrou, ó. Pai, Senhor, glória a Deus. Ó, então, assim, na sua experiência pastoral, né, que eu tô falando, quais que são as emoções, eu coloquei aqui, né, na sua opinião hoje, que mais tem adoecido os líderes e Ah, ministros. Líderes, ministros, enfim, né? O que que é? O medo, a rejeição, frustração, orgulho espiritual, tem muito, né? O que que você como bispa, como ministra também, você percebe hoje, né, que o inimigo usa de mais artimanha para tentar confundir um chamado quando ele é pesado, ele é verdadeiro, ele é forte. é assim, eu vejo dessa forma, com o meu entendimento, Isabela, e com o que Deus fala para mim muitas vezes. Eu e você, como ser humano, e todos, qualquer um que seja, seja ele do louvor, independentemente da área que ele está incluído, inserido no ministério, a gente fica muito feliz, nós ficamos muito alegres quando as pessoas nos recebem bem. Quando elas nos tratam bem, quando a gente é abraçado, quando você leva uma palavra para alguém e a pessoa ela fala assim: olha, eu senti Deus. A gente se sente acolhido. Porque para um ministro, para um levita, para um obreiro que serve até mesmo um copo de água, a pior coisa eu vejo, eu acredito nisso, que é um dos piores pontos ali. Que traz o gatilho dessa pergunta que você falou, é quando você está fazendo algo, quando você se dedica para aquilo, você se entrega e você sente que você não é bem aceito, que aquele ambiente ele te rejeita, que aquele ambiente ele não aceita você, que as pessoas não aceitam o que está vindo de você. Quando as pessoas pegam e falam assim, isso não vem de Deus, isso traz uma rejeição. E a rejeição, ela anda lado a lado ali, é um pare, né? É como se fosse uma corrida. A rejeição, ela é um sentimento emocional que vai desencadeando na vida de uma pessoa vários outros sentimentos emocionais. Gatilho. Porque junto com a rejeição, ela fica com medo, ela se sente frustrada, ela tem ali um desequilíbrio emocional que acaba ali barrando, impedindo ela de fazer até o que Deus quer. Porque quando ela está desequilibrada, quando ela está com medo, quando ela está com uma mistura de sentimentos que vem da rejeição, ela não consegue fazer com excelência o que Deus está pedindo. Ela não Não. consegue. Então, é isso que ele mais usa, né? Hoje em dia a É, gente vê, né? É o que ele pega é aí, né? é E você acha aí. que tem muito a ver com o ego também? Porque nós, Ah, Deus tem, trata muito com porque nós no orgulho e no ego, né? Nossa, meu Deus. tem. Eu vejo assim, ó. Eu vejo que é como se fosse duas alas, né? A ala B e a ala C. Tem a ala de pessoas que elas
elas são barradas, elas são impedidas de Deus usar elas, talvez num potencial muito maior, que é nesse sentido, ela se sente rejeitada e essa rejeição traz uma opressão enorme para a mente dela. Essa rejeição desencadeia na mente dela Ela não foi. pensamentos que não vêm de Deus. Isso traz medo, isso traz desequilíbrio emocional e barra ela, talvez, de deixar Deus tomar ela numa missão profética. E tem a outra galeria lá, o lado C, que são as Uhum. pessoas que ela tem aquele nariz assim, que ela tem aquele negócio, eu faço, porque eu tenho algo comigo, porque eu sou conhecido, porque eu tenho nome. Então aí entra a situação do orgulho e do ego, que é o que barra também o agir de Deus. Porque quando a gente está muito orgulhoso, que também é um sentimento, é também uma emoção do ser humano, né? Muito. Uhum. Isso barra, trava. É como se fosse uma chave, né? Você tá orgulhoso, você fecha a porta do céu para você. Você fecha o acesso do céu para você. Porque como que Deus ele vai te dar uma mensagem profética, algo sobrenatural, com você pensando só em você mesmo? Não tem como. Não tem como, né? Não tem como. E assim, Isa, essa aqui essa forte também que eu vou te perguntar. Assim, como que a pessoa, né? Eu tenho certeza que muitas depois vão ouvir, né? E tem Sim, essa dúvida. Como é que a sim. pessoa ela consegue discernir, graça e paz? Como é que a pessoa consegue discernir quando é a sensibilidade do espírito e o emocional? Porque tem Ah, essa daí é a como mais forte, a é, emoção, as essa emoções. daí, essa daí é como eu Ela é falo, né? Essa daí é a chave da vitória. Bruno, Você graça e paz. descobriu ela, você abre a porta, você passa e dá glória. Porque Verdade. é muito complicado. Hoje em dia, se for para a gente analisar no contexto bíblico, realmente a palavra ela faz jus o que está escrito, não adianta. Pode ser hoje, amanhã e sempre é a Bíblia e acabou. Uhum. Deus, desde o começo, desde o princípio, de Gênesis a Apocalipse, tudo que na verdade, o que ele frisa, o que ele instaura, o que ele quer ali, ó, colocar na minha, na sua vida, é comunhão, é intimidade com ele. Porque Uhum. se eu e você não tiver intimidade com Deus, a gente fica confundido mesmo. Se eu e você não tiver ali uma vida de oração, bispa, mas eu preciso ali ficar igual um robô, bispa, eu preciso ali ter uma coisa ali, né, no automático, anotado, tem que ser um trem prescrito. Não é isso. Mas a intimidade com Deus, o profundo com Deus, é a chave para tudo na sua vida. Porque uma pessoa que ela tem comunhão com Deus, uma pessoa que ela tem acesso no céu, uma pessoa que os ouvidos delas espirituais é sensíveis à voz de Deus, que na hora que Deus fala assim, filho, ele escuta. Na É hora um que freio. Deus fala, Ela tem um oi, eu freio, é quero um falar radar, né? contigo. Oi? É um radar, é um freio, né? Você tem um. Na hora que Deus fala assim, peraí, ele escuta. Então, isso, uma pessoa assim, ela é sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Então, o que vai fazer eu e você discernir a emoção do Espírito? É a sensibilidade ao Espírito Santo. É a comunhão com ele. Porque se você é cheio do Espírito, se eu sou uma pessoa cheia da palavra, se eu sou uma pessoa cheia da presença de Deus, se eu sou uma pessoa que, peraí, eu trabalho, eu tenho meus afazeres na terra, mas eu tenho o meu compromisso com o meu Pai que está no céu. Então, ele não vai deixar eu confundido, porque a palavra fala, garante para mim e para você que ele não deixa os dele confundido nem enganado. Mas quem que é os dele que não fica Pastor confundido nem Evandro, enganado? graça e paz. Pai, Hum, Senhor, quem que é os filhos dele que não fica confundido nem enganado? É aqueles que têm a vida na palavra. hum. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Quantas pessoas que estão enganadas na face dessa terra, em lugares, em muitos lugares. Por que que tem profeta frustrado e enganado? É falta de comunhão com Deus. Falta de sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Nós só somos sensíveis ao Espírito se nós falamos com o Espírito.
Nós somos amigos do Espírito. Tudo que ele quer é ser nosso amigo. Ele não quer nos obrigar a nada. Ele não quer ali pegar a gente, pegar eu e você e obrigar a gente a fazer nada. Não, não, não. Ele quer que eu e você tenha comunhão com ele. E E ele a tem essa comunhão com dificuldade, ele né? De é, saber, é emocional, é o espírito, é emocional, é, né? e é assim, eu vejo assim, porque já aconteceu comigo. O que mais pega nesse negócio de você saber sou eu ou é Deus, é a comunhão. Porque quanto mais comunhão você tem com ele, é impossível você ficar enganado. Na hora que ele fala, você sabe que é Renatinha, ele. graça, paz, saudade. Minha sobrinha. Glória a Deus. Então, na hora que Deus fala, você sabe que é Ele. Agora, se você não tem comunhão com Deus, se você não tem uma vida constante com Deus, você fica enganado mesmo. Fica enganado mesmo. Uhum. Quem não tem vida com Deus fica confundido. Que conselho, que conselho que você dá para eles, né? Porque nós já passou, a gente passa, hoje a gente não passa tanto, mas já passou muito, né? Porque é uma É convicção, eu assim. tenho para mim assim, eu não sei se eu acredito que você vai concordar. É uma convicção, né? Quando vem do Espírito Santo, você é convicta daquilo, né? Você não fica É, enganada, é o que você falou. Não tem como. Você tem não tem convicção, como. né? Eu vou falar uma coisa aqui que talvez algumas pessoas pode ser que fique meio encabulado, mas eu vou Aham. falar algo assim que já passei por isso, né? Não é assim, a bispa está profetizando? Não, está repreendido. Eu estou falando a realidade da palavra. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando Deus, ele passou Jó naquela fornalha, porque aquilo foi uma fornalha humana, só não estava saindo fogo. Quando Deus passou Jó naquela fornalha, e no final do livro, depois de tanto aperto, depois de tanta dor, depois de tanto sofrer, porque eu e você não conseguimos imaginar sequer como aquele homem sofreu para ele chegar no final do livro e falar, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te vejo de perto. Então, depois de um grande processo, depois de uma grande escola, depois de um grande ensinamento, aquele homem entendeu quem era Deus. Aquele homem entendeu que Deus queria ser amigo dele. Aquele homem pôde falar, olha, eu conheço Deus, mas depois de uma Muito, grande lapidação, foi uma escola. Então, é assim, não é fácil a gente criar essa intimidade. Essa intimidade ela é a base de muita renúncia. É muitos muita. nãos que eu e A você tem que renúncia de falar para gente. nós. É muito não, é muito não, é muita coisa que a gente tem que deixar para trás, que a gente não quer deixar, porque nós somos seres humanos e isso é totalmente normal. Isso não é um bicho de sete cabeças, não é algo assim, nossa, que coisa horrível. Não é isso, nós somos seres humanos e é totalmente normal. É a Uhum. nossa humanidade falando. Mas a gente tem que falar não para a nossa humanidade, para a gente conseguir ter essa comunhão com Deus e essa comunhão fazer a gente acessar o discernimento de espírito. É uma rejeição constante. Sim. É a E, chave. e puxando já o gancho, né, que você está falando, por exemplo, igual a gente está explicando, a pessoa percebe, ela está criando esse vínculo, essa intimidade com o Espírito Santo, né? Que a gente recebe muitas essas perguntas. Mas eu estou fazendo a minha parte, eu tô buscando essa intimidade com Deus. Mas assim, para o senhor curar ela e tudo mais, assim, o que você diz assim? Como é que a pessoa sabe? Fala, pastora, mas como é que eu sei quando o Senhor, eu estou realmente curada? Para mim poder ser usada publicamente, porque tem pessoas que não, né, pensam que não pode ser usada enquanto não for curada. Nós concordamos Sim. que os curados curam, mas nós também sabemos que muitos machucados colocam a dor no bolso e vai que vai, né? Nós fomos gerados dessa forma, né? Tem várias situações, vários cenários, né? Porque quando você se disponibiliza para Deus, porque eu penso assim, eu vou trazer aqui uma visão que eu tenho é algo assim que Deus já me mostrou realmente, né? Quando uma pessoa ela chega até você, um líder, um grande líder espiritual, e ela chega até você e ela fala assim: olha, pastora Mayra Daniela, eu quero fazer um convite para você estar fazendo uma ministração na minha igreja. A minha igreja é no local tal, tal e tal. Antes daquele convite chegar até você, teve uma ordenança de Deus.
Então, no céu, o Senhor marcou lá e ele falou: olha, essa igreja, esse local, esse pastor, isso é profético. Isso é muito profético. Essa igreja, esse local, esse pastor, ele vai convidar a minha serva para este lugar. Eu estou designando ela para este lugar. E naquele lugar, eu farei dela um grande instrumento de cura. É isso. É profético, porque eu sinto a presença poderosa de Deus. E quando Glória a Deus. Deus ele faz essa liberação do céu, vocês precisam pegar isso, porque isso é uma liberação de Deus, não é da bispa, é de Deus. Quando ele faz essa liberação do céu, os anjos dele vêm. E aí a mensagem do alto chega para o profeta vai lá e te acha. Às vezes o profeta nem sabe quem é você, mas de repente ele te acha e Deus fala, é essa aqui, pode chamar que eu vou usar ela com a unção da cura nesse lugar. Sabe Aí que eu Deus vai lembrei, lá e... eu lembrei da passagem de Mefibosete, né? Davi não manda chamar, mas é aleijado. Não, mas mandei chamar, manda chamar. Porque Né? é algo que é uma ordenança de Deus. Então aí Deus faz essa ordenança. Aí na hora que o convite chega até você, aí vai depender de você. Porque o que acontece? É a situação dos curados e os não curados. Quando você se disponibiliza ferida, Deus vai te usar com a unção da cura. Então você ferida, levando a unção da cura, vai ser curado também. Isso aí é automático. A glória de Deus que vai descer através da sua vida que está ferida. Vai libertar vidas. É cadeias que são quebradas. É cadeados que são abertos. Agora, quando você não se disponibiliza, eu falo isso com toda a autoridade de Deus, porque você acha que você é incapaz porque está ferido. Além de você estar segurando, retendo algo que Deus poderia entregar para pessoas, você está segurando algo que Deus poderia entregar para você. Então, por isso que é bem falado, e eu concordo, é plenamente isso. Nós não somos capacitados, mas Ele nos capacita. Exatamente. Ferido e não ferido. Exatamente. Até um corte. Aqui dá um corte. É ele que capacita. E outra, se ele mandou, se ele falou, vai, mesmo sabendo que você está ferida, a ordenança veio dele, então ele quer trabalhar na sua vida e na vida de quem vai estar lá, ó. Vendo Deus usar você. Porque ele sabe como você tá, né? Quem te capacita é ele. Não chega nada na minha e na sua vida se Deus vê que a gente não é capaz. Porque a capacitação vem dele. Acabou. Com certeza. E assim, Bispa, é possível, eu coloquei aqui, né? É possível a gente cumprir a missão, né? Você resumiu bem. De quando ela é direcionada pelo Senhor, né? Só que sem antes permitir que ele trate o nosso interior, como você disse, assim, sim, que ele nos capacita, né? Você acabou resumindo aqui da pergunta. Dá para cumprir o propósito de Deus carregando essas feridas abertas por dentro? Dá para cumprir? Sim, né? Porque ele vai capacitar ela, é o que você falou, que eu puxei o gancho aqui da outra pergunta, mas era mais ou menos isso. Que eles ficam, não, eu não posso, porque eu passo por isso, eu passo por essa aprovação, por aquilo, né? Só que eu passei, você passou e nós continuamos. E eu penso assim, né? Eu vejo assim, a permissão, ele não ela se vem vê de Deus. vê aquela história, sabe assim? Eu sei que você tem que ser eu sei que, como é que eu vou te falar isso? As pessoas falam assim, você tem que olhar a vida da pessoa. É assim, assim, assim. A pessoa tem que ser, mas olha, você já viu pessoas com uma humildade tremenda. E Deus usar poderosamente. Essa pessoa não tem um estudo, não tô dizendo, nós amamos estudo, mas essa pessoa não tem um estudo, mas o Espírito Santo bradar na vida dela. Então, assim, Deus é quem capacita essa pessoa, né? Nós somos desse ramo. Não é nós. Porque é assim, antes de você levar algo de Deus, levar uma cura num lugar, levar uma mensagem num lugar, a permissão primeiro ela vem do alto. Então, Deus permite. As pessoas, todo mundo tem que entender isso. Você só vai no lugar que Deus permitir. Se não for da vontade de Deus, meu amigo, minha amiga, pode ter certeza. Deus barra. Ele cria barreira, ele não deixa você passar, você chegar naquele lugar. Não. Ele não deixa. Ele não deixa. Então, quando o negócio é de Deus, é Moisés no Mar Vermelho. Meus irmãos, é Moisés no Mar Vermelho. Quando o negócio é permissão de Deus, é agir de Deus, ele cria o caminho,
Ele abre o caminho, ele cria a rota que não tinha, que não existia, faz você passar e chegar lá. Acabou. Isso aí é o Porque a missão ponto. foi dada, né? Não adianta. O aval desceu, acabou. E assim, Isa, para nós agora mudando aqui, né? Quando o nosso ministério, eu coloquei aqui, né? Quando o nosso ministério começa a ser movido, né? Acontece muito, infelizmente. A gente comentou sobre a emoção e eu tô voltando para ela. Quando o nosso ministério ele começa a ser movido pela emoção, já não é mais no espírito, né? Pela emoção e não pela direção do Espírito Santo, tem sinais, né? Tem Tem, sinais. tem. Quais que são hoje, você, com a experiência de 7 anos aí que você tem caminhando com Cristo? Quais que são os sinais que costumam aparecer quando as emoções costumam a falar mais alto que a voz do Espírito Santo? É assim, quando você tem É forte. intimidade com Deus, essa pergunta ela é forte e a gente tem que responder ela, né, na sabedoria do céu. Quando você tem intimidade com Deus, comunhão com Deus, e você observa alguém, ou você até mesmo se observa. Só que é muito difícil, eu falo isso com toda a autoridade de Deus, é muito difícil você se observar nessa situação. É. É muito difícil, porque quando você está nessa situação, o seu lado espiritual está neutralizado. É como se você tivesse ali neutralizada. Eu vou tentar entrar num ponto aqui para os irmãos, para as irmãs entenderem. É uma picada de um escorpião. Para tudo. Você para, você estaciona, você não consegue fazer mais nada, você fica neutralizado. Então, a atitude que você está tendo ali, você não vê, você não escuta de acordo com o Espírito. Você acha que você está fazendo certo, você acha que você está na normalidade que Deus pede. Agora, quando você vai identificar alguém, eu falei do ponto de você se ver, né? Então, já estou deixando aqui bem claro que você não consegue se ver, porque você fica neutralizado. Geralmente, quem vê é os de fora. Para depois, quando o negócio já aconteceu, você vê. Mas como que você consegue ver alguém quando você está no espírito, você vê. E uma das primeiras atitudes que a pessoa tem, ela começa a fazer o que Deus não mandou. Ela sai do propósito. Ela sai do propósito. Você conhece a pessoa, além de você conhecer a pessoa, eu falo intimamente, você tem um conhecimento ali que o Espírito Santo dá da vida da pessoa, mas ela pega um caminho que Deus não mandou ela pegar. E Deus usa profeta, Deus levanta, profetiza, Deus fala que não é assim, Deus fala que não é daquele jeito, Deus fala que não é por aquele caminho, mas aquela pessoa continua naquele caminho que Deus não mandou. Por quê? É o que eu falei antes. Ela está neutralizada. Ela está ali parada, ela não consegue reagir. Então, se ela está neutralizada naquela situação, tudo que Deus falar para ela, ela não vai ouvir. Porque os ouvidos dela estão tampados espiritual. Ela está neutralizada, ela está cauterizada. Ela não consegue entender o que vem de Deus, mas ela acha que o que ela está fazendo é de Deus. É forte. E, Então, Bispa, deixa eu isso te é falar uma muito coisa. complicado. É muito é delicado, né? Eu vejo dessa forma que você falou. É delicado porque a pessoa é cega com cegueira e também com o ouvido tampado é perigoso, porque ela vai acatar aquilo, de repente, que ela quer ouvir, né? E a palavra vem muito de confronto com a gente, muito, muito. Às vezes não, com nós mesmas, em oração, sozinha, nós e Deus. Quantas, Nossa. todos os dias. Ele dá uma só em nós e a gente já, sabe? Então, assim, ela vem de confronto. A palavra que nunca vem de confronto, você pode desconfiar. Eu diria isso também para eles, né? Ela tem que vir de confronto. Até porque a gente está num processo que, se eu e você entrar dentro da palavra, a gente está num processo de santificação para entrar no céu. Então, como que uma pessoa que está sendo santificada, preparada, vamos imaginar uma noiva ela está sendo preparada. Ela não vai colocar um vestido sujo, ela não vai colocar um brinco sujo, ela não vai colocar ali um adereço que está sujo, que está podre, que está fedendo. Que jeito que ela vai entrar dentro da igreja para casar com o noivo dela? Suja! Não tem como!
A sujeira, na hora que ela entrar daquele jeito, mal vestida, mal arrumada, a primeira coisa que vai chamar a atenção das pessoas que estão naquela igreja para ver aquele casamento é o jeito que a noiva está. Então, nós estamos sendo preparados. E se a gente não for preparado da maneira correta, que é o que você falou, a palavra vem de confronto. Ela vem nos corrigindo. E essa correção é amor. Eu costumo falar isso em muitos lugares que Deus me usa. Tem vezes que as pessoas pensam assim, Deus está me corrigindo, não me ama. Para com isso. A correção de Deus também é amor. A correção de Deus também está abrindo portas para a tua vida. A correção de Deus também está abrindo caminhos para a tua vida. Porque nós somos noiva, estamos sendo santificados. Como que uma pessoa vai ser santificada se ela não for corrigida? Eu vou até abrir um parêntese aqui, muito importante que você falou. Eu comentei isso hoje e você falou, e o senhor está falando para mim abrir esse parêntese aqui. Por exemplo, quando a pessoa ela é muito provada, né? Você até citou Jó. Mas, por exemplo, há 7 anos atrás, há quase 7 anos e meio atrás, quando o Senhor levou o Heitor, né? Sim. Meu filho, eu pensava que a culpa não era minha. Olha bem, você acabou de falar algo aí, né? Então, assim, eu falava, a culpa não é minha. Porque eu tô na igreja, porque eu tô orando, porque eu tô louvando, porque a culpa não é minha. Eu não tô no mundo. Não. Aí, um dia o Senhor falou, por que você não? Se eu dei meu único filho, e tem mais. O botão de acesso é com você. Então, é muito forte as parênteses que você abriu. Forte, porque é forte, né? Até arrepio. Porque assim, ele falou assim, o botão de acesso, o meu negócio é com você, não é com terceiro. É forte. Eu quero aproveitar também para puxar um gancho nisso daí, de algo que eu já ia puxar. Tem pessoas que pegam e falam assim, nossa, eu tô sendo provada, eu tô passando por essa situação, eu oro tanto dentro da igreja, por que que tô doendo tanto? Por que que Deus está permitindo isso? Porque Deus quer algo com você. É você. Por isso. Ó, Eliseu, ele entrou naquela caverna porque Deus queria algo com ele. Ele estava assim, eu creio na minha fé que Eliseu estava ali com um quadro de depressão espiritual, porque ele estava se sentindo sozinho. Ele estava com medo, porque ele tinha acabado de sair de uma batalha enorme contra Jezabel. Mas Deus queria algo com ele. Com Elias, né? Perdão. Com Elias. Deus queria algo com Elias. Sim. Então ele entra ali, Elias entra naquela caverna e ele estava num quadro de depressão espiritual. Essa depressão foi tão forte que ele queria morrer. Ele queria morrer, porque ele estava frustrado com o cenário que ele estava, mas Deus estava trabalhando com ele. Então, o que eu quero trazer com isso? Também, incluindo o que eu falei de Jó. Situações frustrantes é Deus querendo algo de você. Situações que trazem frustração, que traz dor. Situação que traz tristeza, situação que faz você se questionar demais. Se Deus é comigo, Deus está comigo, por que disso, por que daquilo? Ei, Deus quer algo com você. Exatamente. Deus quer algo de você. E é tão forte, né? Você citou essa passagem, ela é maravilhosa, né? De Elias. Ela é maravilhosa. O pastor, eu não sei quem é, eu não sei se é o pastor Johnny, pastor William, não sei. Graça e paz. E assim, é tão forte essa passagem que você citou, Isa, porque quando Deus fala assim pra ele, o que fazes tu aqui, Elias? Tipo assim, não é? Né? Depois do que aconteceu, eu tô com você até agora, você tá fazendo o que aí? Né? Tipo assim, muito forte. Você já sabe exatamente o que ia acontecer, o que você tá fazendo aí dentro? E olha que você vê, é um gancho muito forte, é de Deus. Porque Elias, naquela caverna, entrando num caminho que Deus não mandou, entrando num lugar que não era para ele entrar, andando pela escolha dele, ele estava agindo pelas emoções dele. Ele estava sendo direcionado pelo que ele estava sentindo e não pelo Espírito. Ele deixou as emoções dele colocar ele dentro de um lugar que Deus não mandou ele entrar. Ele deixou as emoções dele pegar e falar assim, eu quero morrer. Eu quero ir. Então, olha para você ver o perigo das emoções. As emoções, se o profeta não tiver ligado com Deus, a emoção tem o poder de fazer você querer tirar a sua própria vida.
Porque quando Elias, ele deseja a morte, ele queria tirar a própria vida dele. Essa que é a verdade. Vamos entrar no profundo dessa É palavra. forte, porque tá entrando muito aqui, né? Elias queria tirar a vida dele. Porque se a pessoa, ela ora e ela fala, eu não quero viver mais, é porque ela quer tirar a vida dela. E quando ela quer tirar a vida dela, ela não está sendo direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Ela está sendo direcionada pelo que ela está sentindo, pelas emoções. Então Exatamente. é um perigo, né? É um perigo. E é um perigo, porque assim, por exemplo, eu citei eu com meu filho, né? Sim. Fácil não foi. A graça Não. bastou porque ele me sustentou. Porém, nós sabemos disso. Inclusive, temos uma amiga que amamos em comum que passou por uma dor muito forte. Só que muitas não suportam. Não. Né? Porque então entra a emoção assim, ó. que você está falando, o perigo dela. Porque o que acontece? Deus, ele nos deu essa dádiva, é um presente. Nós sentimos, nós amamos. A gente, pela misericórdia de Deus, conseguimos expressar emoções. Gente, em nome de Jesus, isso é lindo. Mas isso vira uma arma contra a sua própria vida se você não conduzir através do Espírito Santo de Deus. Olha o controle que forte. É lindo e perigoso. É lindo e perigoso. É o equilíbrio. O equilíbrio de tudo na vida do cristão vem através do Espírito Santo de Deus. Dentro de todo esse cenário, de todo esse contexto, o que é que Deus está falando para mim e para você? Basicamente, Ele está falando para mim e para você de novo, que eu falei, que Ele fala de Gênesis e Apocalipse. Tenha intimidade comigo. Sim. Tenha comunhão comigo. Porque a comunhão equilibra toda a sua vida. Com certeza. E assim, você já falou nisso, né? Mas assim, às vezes as pessoas falam assim, mas assim, eu sou ungida, ok, o senhor já me separou, eu sou ungida. Você já falou como que a gente identifica, quem está ministrando e em questão de ferida, que o senhor capacita, nós sabemos disso. Só que quando a pessoa, a gente consegue identificar, quando a pessoa está extremamente ferida, num ponto que nem ela tá aguentando ficar naquele altar. Não que ali ela não vai revigorar as forças, ela vai. Mas assim, as pessoas perguntam, né? Fala, gente, aquela pessoa não tem, ela tá se arrastando, né? Sim, então, assim, fica evidente, né? Como que pode, exatamente? Como que pode, se Deus não capacita, como é que você vai identificar isso, né? Porque vem essas perguntas para nós também, né? Eu tô extremamente ferida, eu tô sangrando, eu sei que eu sou ungida, que eu sou separada, mas eu não tenho condições para isso, mesmo sabendo que a graça do Senhor me basta, que Ele me sustenta, mas, assim, a gente como líder, eles perguntam, como que você reconhece que aquele ministro, ele tá tão ferido e ele tá ministrando num ponto, sabe? Como que eu reconheço esse ministro, né? Você tá falando, né? Uhum. Como que eu reconheço ou como que eu lidou? Como você reconhece. Você bateu o olho, você sabe? Você fala, meu Deus. Olha, eu vou entrar aqui num capítulo que eu já queria entrar e vou usar nessa pergunta. É apóstolo Paulo, né? Apóstolo Paulo, um homem muito usado por Deus. Apóstolo Paulo, ele foi tão usado por Deus que as vestes dele, né? Eu falo que é virtude, mas a palavra diz, né? A palavra não usa essa palavra virtude. Eu falo virtude porque quando sai cura das vestes dele e quando espíritos malignos saem por causa das vestes dele, o que está saindo ali é virtude do Espírito Santo de Deus. É um poder, é uma unção. Então é uma virtude, mas a palavra não fala, não diz, não está escrito virtude. Mas Paulo, um homem muito usado por Deus, apóstolo Paulo, usadíssimo, com uma ferida enorme, que a palavra relata que ele tinha um espinho. Usadíssimo por Deus. Aonde o homem passava, era usado. O homem era tão usado que até os que estavam ali, que eram para apoiar ele, que era para segurar a mão dele, que eram os próprios apóstolos, se levantam contra ele.
se levantam contra ele, mas ele continuou na missão que Deus deu para ele. Ele continuou deixando Deus usar ele, ele continuou fazendo o que Deus queria. Bispa, mas a pessoa tá lá fazendo o que Deus está mandando. Como que eu vou identificar que ela tá, que por dentro ela tá espiritualmente, né, vamos falar aí, espiritualmente muito ferida, espiritualmente talvez num quadro aí de depressão espiritual interna, Sim. escondida, sendo usada e profetizando, Deus tomando a boca dela, porque a palavra relata que Paulo tinha um espinho, mas ele estava sendo usado por Deus. Paulo tinha um espinho na carne, mas ele estava deixando Deus usar ele. Mas ele E renunciou, né? e quantos que foi, será, que identificou que ele estava com um espinho na carne e estava Ah, sendo usado por Deus? E estava é ali uma se boa fazendo de pergunta. instrumento. Você está É uma boa entendendo? E pergunta. estava ali, ó, e estava ali Deus usando, e Deus estava fazendo. Quanto será que olhou para aquele homem chamado apóstolo Paulo e falou assim: esse homem que está sendo usado por Deus, ele está tremendamente ferido? Hum? Quantos? Quantos? A palavra não relata. Porque Aham. tem coisas que ficam ocultas, que pertencem somente a Deus. Alessandra, graça e paz, saudade. Você está entendendo? Tem Hum. coisas que elas ficam ocultas. Elas pertencem somente a Deus. Então, se for da permissão de Deus, Deus vai te mostrar que aquela pessoa que está lá naquele lugar, sendo muito usada, ela está muito ferida. Mas aí, se Deus te mostrar isso, você pode entender que tem um propósito. Porque na tua mão vai ter ali uma resposta para aquela pessoa. Vai ter uma unção da cura para aquela pessoa. Vai ter algo, você vai ser instrumento. Porque se Deus te revelou algo da vida daquela pessoa, é porque Ele quer te usar para aquela pessoa. Então, eu penso assim. Sim, é muito forte, né? Porque quem olhava para aquele homem falava: Meu Deus, que espinho é esse? Que renúncia é esse que esse homem fez? Né? Você está entendendo? Então, eu vejo assim que é algo muito particular, é algo muito ali a pessoa e Deus. Se você conseguir, se Deus permitir, porque há uma permissão, o profeta só vê algo se Deus abre os olhos espirituais dele e revela para ele. Se Deus pega e fala, ó, é ali, ó, tá daquele jeito. Se Deus não revelar, minha amiga, você pode orar, pode fazer o jejum que você quiser, Deus não vai te mostrar. Por isso que eu tô te falando. Apóstolo Paulo era usadíssimo. Qual é o versículo que fala que alguém identificou na vida dele o espinho que estava ali enorme? Olha aquele homem ali, ó. Aquele apóstolo ali. Então, tem coisas que ficam ocultas, mas quando Deus revela, é porque tem propósito. Essa é a minha visão, é a minha resposta para essa pergunta. É muito forte. Isa, deixa eu te falar. No início, você comentou sobre a estratégia que o inimigo usa para a estratégia dele, né? Para ele usar a emoção ali para tentar parar o ministério da pessoa. Aí aqui Sim, interessante que aqui também a gente pautou sobre a pressão, né? A pressão não é todos, mas a maioria. Por sim. resultados, por dons, por É, ministério, né? Que mais? Por crescimento, né? Por crescimento, por muitas coisas, né? Isso aí causa um desequilíbrio também mental, emocional, não está falando emocional, né? Emocional. sim, Isso causa, sim, né? Também causa. Claro que o inimigo também usa de estratégia, mas a pessoa também ela passa dos limites, né? Ela passa dos passa. limites. E isso aí traz um desequilíbrio para ela emocional no ministério dela, entendeu? E aí assim, biblicamente falando, para ela, que é muitos, eu acredito, né? Inclusive nós também passamos por isso. É, existe algo que vence, né? Hoje nós sabemos, né? Que é o viver no espírito, né? Mas assim, Sim. é descansar no espírito, mas muitos não sabem, né? A resposta tá aí, né? Mas assim, eu falo assim, é uma pressão, né? A pressão traz esse desequilíbrio, né? Também, Traz, traz. Eu quero emocional. só fechar uma aspas que eu deixei aberta. Na pergunta anterior, Deus não revela tudo, viu? Nem tudo é revelado para os profetas. Tem coisas na minha e na sua vida que é eu e você, quer dizer, é você e Deus e mais ninguém. Sim, Então, nem tudo Deus vai te mostrar e vai te revelar. É a sim. vida de apóstolo Paulo traçada nessa palavra. Nem tudo é Minha graça revelado. basta e não pergunta mais nada. Pronto, E pronto, o meu acabou. poder se aperfeiçoa na sua Exatamente. fraqueza. É mais ou menos Então, assim, né? Não me então pergunta mais nada.
algo que eu deixei aberto, um parênteses aí na pergunta anterior. Nem tudo é revelado. Meus amigos, minhas irmãs, Se fosse profeta, tudo serva de revelado, Deus. já pensou, hein, menina do céu? Se tudo fosse revelado, a gente, olha, meu Deus do céu, não tem condição. Tem coisa que pertence a Deus, tá na mão dele e acabou. Acabou. Exatamente. Acabou. Até porque nós viemos eu vim com desígnio para cá e você. Então, assim, cada um tem um desígnio. Então, se ele sabe o desígnio de Sim. cada um, por que ele vai revelar tudo para todos? Não tem Não tem lógica, né? como, não tem Então, como. é só o que É, ele quer o mesmo. tudo, eu vejo assim, o tudo de Deus, sabe quando que nós vamos ver o tudo de Deus? E eu falo tudo na minha mente limitada que Deus me deu, porque nós somos limitados, a gente vai até onde Ele quer. Então, o tudo de Deus nós vamos ver quando a gente ceiar com Ele, quando nós estiver na glória. A gente não sabe tudo. Nós nunca vamos ver tudo de alguém, nem vamos ver tudo de nós mesmos. Porque quem conhece o nosso tudo, o nosso interior, é Deus. É por isso que é por isso que não pode, coração é terra santa, por isso que é dito, né, isso. Porque a gente não Ele sabe o pisa, tudo né? da Ele pessoa, né? pisa. A Sim. gente não sabe tudo, porque é muito fácil você olhar para uma pessoa, por exemplo, na rua, um exemplo, e achar algo, mas você não sabe da história Não. dessa pessoa, né? Não, é algo muito particular, é por isso que eu citei o apóstolo Paulo, é algo muito particular, é algo muito profundo, e é a pessoa e Deus, e para a pessoa ela tá num lugar onde ela tá, ela fazer algo que ela tá fazendo, mesmo interiormente ela estando com um espinho como Paulo estava, você pode ter certeza que aquela pessoa ela teve um encontro muito forte com Deus, aquela pessoa renunciou muitas coisas por Deus, então não é o que nós estamos vendo nela, é o que Deus vê nela, e isso basta. É muito forte. E Sim. assim, é... Agora, a questão que você falou, né, de da desequilíbrio pressão? É, emocional, de querer, né? sim, sim, a questão que você falou de pressão, desequilíbrio emocional, isso eu não posso, eu não vou atribuir, não vou dar esse nome doença do século, porque é um nome muito forte, mas emocionalmente falando é uma lepra, espiritualmente falando, perdão, é uma lepra, O que você espiritualmente fala? falando. Porque quando a pessoa ela fica ali com as emoções muito assim, ela fica ali e ela cria um desequilíbrio emocional pro ministério dela, isso é uma lepra espiritual. É Porque como se quando Deus fosse você obrigado a te entregar algo, né? Você põe ele na sim, parede. sim, porque quando você está desequilibrado emocionalmente, você concorda comigo que uma pessoa desequilibrada emocionalmente, espiritualmente, ela está desequilibrada. Então, se ela está desequilibrada espiritualmente, porque no emocional ela tem um desequilíbrio, então no mundo espiritual ela está leprosa, ela está enferma, ela está doente. Com Então, certeza. um desequilíbrio emocional traz um desequilíbrio espiritual. Isso é uma doença espiritual. Por que é uma doença, bispa? Porque barra você de acessar o céu, barra você de ver o que Deus está fazendo. Você cobra Deus, você pressiona Deus, você quer algo e Deus já está trabalhando faz tempo, mas como você está desequilibrado emocionalmente, que está trazendo uma lepra espiritual, você não vê nada. Você não enxerga nada. Eu Você vou não até entende nada. exatamente. Eu vou até puxar abrir um parêntese aqui do que você está falando, porque assim, em questão de dons, né? Em questão de dons, Sim, muito. Porque assim, isso já aconteceu comigo, né? Da gente querer dons, acredito com você, com muitas pessoas, a gente querer os sim, dons, a gente querer os dons, a gente querer ser usada, né? E, enfim. E muitas vezes a gente não entender, né? Eu, há tempos atrás, assim, há anos atrás, eu não entendia muitas coisas. E você fica tão ansiosa para aquela situação que, se depender de você, você mete o pé na porta para você poder pegar o dom na marra, né? E aí Deus, ele fala, então você quer o dom, querida? Então eu vou te entregar, só que depois você não chora, entendeu? Então, assim, você não é fácil. pressiona Deus, né? Exatamente, as coisas têm um tempo de Tem, acontecer. tem. Se ele não te entregou naquele tempo, você não estava pronta para aquele, você não estava pronta para aquela unção, você não Não estava estava pronta para aquele dom, preparada, né? você não estava. Não tava. Você não estava preparada. Porque se ele te entrega, você morre na praia. Você não aguenta, você não chega nem na praia, você chega.
Você não aguenta, né? É o grande ponto lá que eu falei no início. As emoções, se você não tomar cuidado com ela, ela faz você tomar atitude precipitada. Ela faz você fazer oração precipitada, pedido para Deus precipitado, atitudes diante de Deus precipitadas e pessoas precipitadas, elas causam acidentes espirituais. Elas causam E é acidentes tão forte que você está ministeriais. falando, é tão forte que você está falando de orações, né? Sim, Nós, assim, ministros, pastores, ministros, bispos, apóstolos, profetas, autoridades no mundo espiritual, quando você faz uma oração, você tem que observar muito o que você ora. tem. Né? Hoje nós sabemos, porque que seja feita a vontade do Senhor, né? Eu ainda comentei isso hoje, por quê? Porque muitas vezes a gente orou errado. A gente orou errado, Sim. né? Senhor, poupa sim, poupa fulano. Não, que seja feita a minha vontade, não é a sua, não. Há uns Só que dias eu e atrás. você tem autoridade. Então, o que acontece no mundo Sim, espiritual? Ele vai ouvir e vai acatar muita coisa que você está dizendo ali. Então, vai ser espada com espada na luta ali. sim, sim. Há uns dias atrás, Deus ministrou isso no meu coração. Deus falou isso para mim. Ele falou assim para mim: muitas pessoas pregam a minha palavra, louvam o meu nome, adoram o meu nome, servem no meu altar, mas na hora que eu peço que a minha vontade seja feita, eles correm. Porque eles querem as vontades Forte, hein? deles, mas Nossa. ninguém tem coragem de pegar e falar assim: pai, eu sei de tudo, pai, eu sou teu servo, eu sou tua serva, mas faça a tua vontade. É muito difícil para um cristão orar e pedir a vontade de Deus, porque tem hora que a vontade de Deus ela vai doer em você. Tem hora que a vontade de Deus ela vai Graças e paz, sangrar em Marcos. você. E tem hora que, mesmo quando a vontade de Deus sangrar dentro de você, você tem que entender que o nome dele está sendo glorificado e exaltado dentro disso. E muitos cristãos, eu vejo isso, e isso pode ter acontecido muitas vezes até comigo mesma, eu não estou ilesa disso. Muitos cristãos não conseguem pedir a vontade de Deus. Eles pedem a vontade deles. E tudo que Deus quer para mim, para você, sabe o que Deus quer? É o livro de Salmos. Tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Então eu tenho que louvar a Ele. Eu estou dando. Quando eu falo isso, quando eu dobro o meu joelho, eu falo assim: Pai, que seja feita a tua vontade, eu estou entregando uma adoração a Deus. Eu estou louvando o nome de Deus. Porque eu estou fazendo o que Ele quer que eu faça dentro da palavra dele. É É isso. muito forte, é tremendo, né? É muito forte, né? Ou seja, feita a tua vontade, né? Eu até depois, esses tempos eu falei aqui, porque a vontade dele pode ser em qualquer dia da semana. Pode. E a vontade dele, ela pode te dar alegria, como ela também pode te dar dor. E Sim. você, sendo serva de Deus, eu e você sendo profeta de Deus, o profeta, ele anda preparado. Ele anda preparado. E como que eu vou andar preparada, bispa? Se a vontade de Deus na minha vida, se eu orar, dobrar o meu joelho e falar: Deus, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus chegar em forma de choro, em forma de dor, você anda preparada se você tiver uma vida com Deus. Se você tiver uma vida com Deus, meu irmão, minha irmã, eu te garanto, não é pelo meu nome, é pelo nome de Jesus. Pode até doer, mas você fica de pé. Você É suporta. igual você citou, e é muito forte, né? A palavra de Elias que você citou, ela tá ecoando aqui até agora. Então, assim, é Sim, muito forte, porque, por exemplo, você passa uma situação de muita dor, né? sim, E Deus te dá o tempo. Ele te dá o tempo, né? Ok. sim, Ele te dá o tempo ali sim. emocional. Só que você não entra, é o que você falou aí, você não entra dentro daquele buraco. Se você entrar naquele buraco, o risco de você não sair é muito grande. Entendeu? É o que eu falei, é um acidente espiritual por escolhas erradas. É um risco muito grande. Então, assim, não entra. Só É, fica, não entra. Eu te entendo, mas não entra. E aí, quando vem alguma situação, alguma que a gente passa no cotidiano, né? A gente passa mesmo. E vem alguma situação e você fala: meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Mesmo que a gente sabe que é ele, né? Enfim, que a gente tem que descansar. sim, A gente é humana, a gente tem os diálogos com ele, né? Então, sim. assim, e é como se ele perguntasse a Elias: o que você tá fazendo? Pra que você tá me perguntando isso? Tipo assim, você Eu já já te dei o sabia, caminho, eu já eu tinha já te te dei a avisado que rota, ia acontecer. Você lembra? eu já te Você dei falou o comigo em caminho, franca, você já te falou dei a comigo em franca. rota. Você falou assim:
Você já sabia. Eu já falei com você. Elias, o que, que você faz aí? É Até forte. porque entra naquele negócio de discernimento, né? Esse gancho que você puxou entra no discernimento. Deus, antes dele tomar qualquer atitude, se você tem comunhão com ele, ele te avisa, ele dá sinais, ele usa os dele, ele avisa. Profeta não recebe surpresa de Deus numa surpresa. Ele é surpresa, mas antes dele chegar como surpresa, pode esperar. Ele vai te avisar que um dia ele vai te Preparo surpreender. logo. Uhum. Ele vai te avisar. Ele vai falar Pode ser assim: olha, boa, eu mas vou todas te ruins. Em nome de surpreender. Jesus. Todas, não são todas ruins, mas nós cremos que ele é superior. Não, eu penso assim, nesse contexto aí, eu quero dizer o quê? Tanto quando Deus for te abençoar, como também quando ele for trabalhar em algo na tua vida, porque você tem que entender uma coisa, gente, em nome de Jesus. Eu e você, ser humano, a gente tem essa mania de pensar que tudo que dói é ruim, em nome de É Jesus verdade? Cristo. Não. Em É o nome de botão da festa. Jesus. Em nome de Jesus. Lázaro era amigo de Jesus. Marta e Maria estavam desesperada. Mas o nome de Deus ia ser exaltado, ia ser glorificado naquela situação. Eu e você tem que entender uma coisa. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Pode até doer na minha, na sua vida. Pode até doer. Nós temos emoções, nós somos seres humanos, é normal. Deus sabe que tem coisa que vai ferir a gente. Mas em nome de Jesus, a palavra fala: tudo que tem fôlego de vida, louve o Senhor. Tudo na tua vida Sim. é É louvor muito a forte. Ele. Tudo na tua vida é para glorificar o nome dele, é para exaltar, é para mostrar que ele é Deus. O resumo da tua vida é para mostrar que ele é Deus. Na dor e na alegria. Muito, É é dessa isso. forma. E É isso. assim, não é o que você falou, não é tudo que. Não é porque doeu que não vai valer a pena. Não, Deus vai glorificar o nome dele lá na frente. O apóstolo Paulo tinha um espinho, mas ele foi um grande profeta. E o nome de Deus foi glorificadíssimo. Gente, vamos analisar isso. Isso é um gancho muito forte que você puxou. Abre a Bíblia. Ou você pergunta para alguém por aí. Quem que nunca ouviu falar de apóstolo Paulo? Até hoje o nome dele é conhecido na terra. Até Uhum. hoje as pessoas sabem que foi um homem muito usado por Deus que tinha um espinho na carne. Até hoje todo mundo sabe que Moisés foi usado para libertar o povo. Até hoje todo mundo sabe que Jó, que sofreu tanto, andou com Deus e era um homem temente a Deus. Então, no final, o nome de Deus sempre vai ser glorificado e Deus vai fazer tudo, tudo Com da certeza. maneira que é boa, perfeita e agradável. E assim, para um líder, né? Agora nós estamos falando aqui de, no caso aqui, de ministros, né? Que está puxando muito para esse gancho, né? O senhor sabe por quê? Porque hoje em dia as pessoas, muitas aceitaram o chamado, muitas, né? E outras não. Mas assim, Sim, qual que, na sua opinião, assim, o lugar ali de comunhão? Porque nós temos que ter. O lugar, eu não sim. tô falando o lugar local, assim. Claro que você tem que ter um lugar de Local paz, você tem que ter. físico, né? Mas assim, até espiritual mesmo, vamos dizer assim, um local assim que para você ter esse equilíbrio tanto espiritual, tanto emocional com Deus. Um ministro que ele não ora, que ele não jejua, ele não tem a oração dele ali no espírito, com Deus, ele não tem ele não faz os códigos ao qual Deus ordenou ele fazer. Na sua opinião, o que que ocorre com esse líder? Ah, eu vou falar uma coisa para você. Tem demissão? Tem que pedir, né? Um, um líder que ele não tem, um líder que ele não edifica as pedras do altar dele com Deus. Porque quando eu e você estamos orando, estamos jejuando, estamos em comunhão com Deus, nós estamos edificando pedras do nosso altar com Deus. Nosso altar está sendo edificado, né? Nosso altar ali, ele está sendo santificado. Ali você está construindo um altar de santificação com Deus. Quando um líder não tem um altar, ele não coloca as pedras dele no altar com Deus, aí é aquele negócio, né? Reino dividido não subsiste, porque a vida dele tem uma divisão. Ele não é um líder que tem comunhão. A vida dele tem uma divisão. Divisão com quem, bispa? Divisão com o céu. Ele não tem comunhão com o Então, céu. se ele Ele é um, carrega essa responsabilidade, essa é a chave que você fala, edifica seu altar.
A pessoa tem que edificar o altar dela. Porque se o líder não edifica o altar dela na palavra e com Deus, ele está em divisão com Deus. E uma pessoa em divisão, o que, que ela é? Ela é considerada rebelde. Ele está em rebeldia diante do céu. Uma pessoa em rebeldia diante do céu, o que, que acontece com ela no céu que reflete na terra? As portas do céu se fecham para ela. As janelas do céu se fecham para ela. Então, quando os caminhos no céu é fechado para você que não tem uma vida com Deus, que não edifica as pés do teu altar com Deus, os caminhos na terra é fechado. Ministério é fechado. Portas ministeriais são fechadas. Tudo que Deus tinha para fazer através da tua vida é barrado. É barrado por quê, bispo? É porque Deus é ruim, porque Deus não quer fazer? Não, não é isso. É porque, primeiro, Ele quer que você entenda. Ele quer que você entenda os parâmetros que ele quer que você siga com ele. Ele quer que você entenda que não é simplesmente do jeito que você quer, é do jeito que ele quer. Porque se for do nosso jeito, o nome dele não é glorificado. Se for do jeito dele, o nome dele é exaltado. É assim que eu penso. Gosto, sim, Isa. Agora a gente vai entrar numa pauta. Eu tô pensando aqui como até que eu vou te perguntar isso, porque esse assunto fala muito da terapia, né? Então, vamos lá. O que acontece? Laís, Graça e Paz, a terapia, ela é importante, a gente sabe, né? Embora o nosso maior terapeuta e mentor é o Espírito Santo, nós sabemos disso. Mas, porém, existem também, Deus deixou os médicos para isso, né? Não sabemos. E nós não tá aqui para poder, né? Enfim. Só que, assim, muitas pessoas perguntam assim pra gente, mas tá, eu tô com de repente a pessoa, aconteceu algo muito grave na vida dela, né? Ela tá com algo muito sério ali para ser curada e não cura. Ela, de repente, não deixou o Senhor curar, algo, ela precisou de terapia, enfim. Como que ela vai aprender a silenciar essas emoções sem reprimir ela? O que é reprimir ela? Eu vou fingir que eu não tô sentindo. Entendeu? Como que ela vai fingir que não está acontecendo, não? Eu vou fingir que não, eu tô bem, eu tô plena, mas eu não tô, né? E aí, permitindo que Deus a cure. Ela quer que Deus cure, mas ela também, ao mesmo tempo, ela reprime aquilo, sabe? Como é que ela vai entregar as emoções a Deus sem negar o que ela tá sentindo? Ela quer que Deus cura, mas ela também... Você tá conseguindo me compreender? Ela reprime, mas ela, ao mesmo tempo, ela nem cura. Eu vou tentar responder a sua pergunta de acordo com a palavra. Eu penso porque a gente vê muito isso, né? Muito. Sim. Eu vou responder a sua pergunta dentro do que a palavra diz. Entendi que é uma pergunta terapêutica, mas eu vou responder dentro do que a palavra fala. A palavra fala assim, que aquele que confessa alcança misericórdia. Eu tenho que esconder algo que eu estou sentindo e fingir que não está acontecendo nada e deixar Deus trabalhar através da minha vida, mas aí entra um parênteses. A palavra relata que aquele que confessa alcança misericórdia. Se eu confessei e eu alcanço misericórdia, a misericórdia vai descer na minha vida em forma de cura, vai descer na minha vida em forma de restauração, vai descer na minha vida em forma de transformação. Então, peraí, bispo, eu tenho que confessar para um ser humano, eu tenho que confessar para o meu líder, eu tenho que confessar para pessoas. Esse é o grande ponto. Quando a pessoa está ferida, ela fica, eu imagino assim, né? Ela fica com aquela luta. Eu tenho que falar para o B, eu tenho que falar para o C, eu tenho que passar para frente, eu tenho que fazer isso. A palavra relata, aquele que confessa alcança misericórdia. Nós temos um sacerdote, nós temos um líder dentro de um corpo ministerial, a pessoa tem um líder que é o seu pastor, é a sua pastora, sim, mas existe um confessar. Não adianta você falar pela sua boca para um ser humano e dentro de você não confessar aquilo para Deus. Por isso que a palavra fala, aquele que confessa alcança misericórdia. A famosa máscara. É a confissão verdadeira que vai trazer misericórdia, que vai te curar, que vai te restaurar, que vai te transformar e vai fazer você usar o que te feria em forma de testemunho para curar vidas. Porque é muito forte, né? Você abriu você confessando para Deus. Abre aspas, né? Você abriu aí algo assim, porque a pessoa pode ministrar, ela pode ser usada no poder, na unção, mas a hora que ela entrar para dentro do quarto... Sim. Essa pergunta que você fez é algo que a gente comentou lá atrás. É quando a pessoa ela é usada por Deus tremendamente. Deus tem uma promessa enorme na vida dela. Mas tem algo que tem que ser tratado.
E quando Deus começa a mexer, dói tanto que ela fecha a porta e não deixa Deus passar. E ela vive o Fica sangrando, ministério né? dela com aquilo, ela carrega aquilo. E ela sabe que aquilo é um trauma, vamos pôr assim. É um trauma que está ali. E aí o que, que acontece? O que, que o inimigo da mim da sua alma, que é sujo, ele gosta de trabalhar com coisas mal resolvidas. Então, aquela porta que você fechou e não deixou Deus entrar é uma porta mal resolvida. E o inimigo da sua alma, ele vai tentar barrar o agir de Deus na sua vida com aquela porta mal resolvida que você não deixou Deus trabalhar. Então, aquele que confessa alcança a misericórdia. A confissão nada mais é do que você entregar para Deus aquilo que dói tanto em você. E eu posso falar para você com toda a autoridade de Deus, quando você entrega, vai doer mesmo. Porque você não quer acessar aquela ferida dentro da sua mente. Você não quer relembrar aquele episódio. Você não quer viver novamente aquele momento. Mas como que você vai ser curado se você não entregar a Deus e não deixar Deus lapidar essa dor e transformar ela num diamante? Diamante esse que vai ser quando você abrir a tua boca, o que te doeu vai curar alguém que está sentado na nave de uma igreja. Você vai usar de testemunho. Você vai falar, olha, um dia eu passei por isso e Deus me curou. E alguém lá na nave da igreja vai chorar e vai falar assim, olha, ele foi curado, eu também posso ser. Então, é assim que Muito eu bom. penso. E assim, eu vou fazer essa e depois eu vou fazer algo, vou fazer outra coisa aqui. Como se diz, o Espírito Santo está ordenando aqui, nós vamos mudar um pouquinho aqui. Quando, assim, um ministro, né? Nós comentou, mas vamos reforçar aqui um pouco. Quando um ministro, ele está atravessando, eu passei recentemente por isso, né? Quando um ministro está atravessando, ele atravessa perda, ele atravessa alguma dor muito forte, né? Uma mudança muito trágica, um baque na vida dele, né? Uma crise também emocional, ele atravessa, ele está atravessando, né? Em tristeza ali, até mesmo o início de uma depressão, vamos dizer, ele pode entrar também, né? Não está livre disso. Como discernir, né? Se isso faz parte de um processo com Deus, a gente sabe que faz, a gente sabe, né? Que faz parte. Para um amadurecimento, que é o que você acabou de falar na pergunta anteriormente, para um amadurecimento para você curar outras vidas, né? Você acabou de citar, né? Ou seja, é um alerta para que ela para um pouco e se cuide mais, para que ela, de repente, um alerta para o que ela fazia para ela não fazer mais, também tem isso também, né? Então, assim, quando vem uma crise emocional, que vem muito, a gente ouve muito isso, como que a gente sabe se é o Senhor tratando ou se é um aviso que a gente precisa ter um alerta para aquilo que é um processo que faz parte do meu ministério, do seu, que a gente, através disso, tipo assim, o fogo separa, então para você eu tenho um ministério assim, 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 e para tal, por exemplo, para uma pessoa é assim, para outra é assim, e é isso, né? Você identifica ali, você tem um discernimento do que está ocorrendo. Acontece isso, só que tem coisas também que é puro tratamento com você, que é o que você está falando também do botão de acesso. A pessoa tá naquela situação, ela tá, de repente, não sei, vamos citar, numa prisão, não sei, num leito, enfim, não sei aonde, né? E ela tá naquela situação porque ela buscou aquilo com a mão, né? Olha, para essa pergunta específica, eu vou usar novamente, eu já citei, vou citar de novo, de uma maneira mais profunda um pouco. Eu vou citar o processo de Israel, até eles passar pelo mar. Então, quando existem situações na minha e na sua vida que é mudança de estação, é mudança de tempo. É tempo sendo mudados, é cenários. Deus está te tirando de um lugar para te pôr em outro. Isso é espiritual e geralmente o que acontece no espírito, sim, fica evidenciado na terra. Deus ele faz aqui de se tornar realidade. Então, o que vai acontecer no espírito, Deus torna real na terra, né? Então, antes de acontecer aqui no nosso cotidiano normal, Deus ele sela aquilo no espiritual. Então, tem muitos cenários que a mudança
Deus, ele tá mudando estação na tua vida. A gente tem que ter o discernimento de espírito para entender isso. Tem cenários na minha e na sua vida que é mudança de estação. Bis, o que é mudança de estação? Muitas vezes a pessoa, igual o povo de Israel, por isso que eu citei o povo de Israel, tá lá na terra de Lodebar. A pessoa tá na terra da escravidão. Ela está na terra do sofrimento, ela está no Egito. Mas Deus no céu decretou, meus irmãos, em nome de Jesus, isso aqui é muito espiritual, é profético. Deus no céu, ele decretou, ele assinou mudança de estação, mudança de cenário, mudança de lugar. Eu vou tirar essa pessoa de um lugar e vou pôr ela em outro. Ela está passando por essa situação, vou tirar ela dessa situação e vou colocar ela em outra. O que acontece quando lá do céu Deus decreta uma mudança de estação? Uma guerra espiritual. É anjos e demônios guerreando. É dimensional, né? É anjos e demônios. E nessa luta entre anjos e demônios vai acontecer muitas coisas. Coisas que o inimigo da minha e da sua alma, ele faz acontecer, meus irmãos, ele faz. Para embaraçar a minha e a sua mente, para tirar a gente do propósito. Porque Deus liberou do céu que ele está mudando eu e você de estação, de cenário, de ambiente. Ele está tirando você da terra do Egito e ele está te levando para a terra da promessa. Ele está tirando você de Lodebar e tá te mudando de lugar. Porque ele te ensinou lá em Lodebar, ele amadureceu você em Lodebar, ele mostrou para você que ele era Deus que livrava, que dava vida, que curava lá em Lodebar. Ele te deu o sinal que ele era Deus que estava contigo. Aí ele quer te honrar, porque ele já te mostrou quem era ele. Aí o inimigo da minha e da sua alma, ele vai começar a mexer. E os anjos vão lutar com ele. Então é luta, é algo ali espiritual, é algo além da minha e da sua compreensão humana, porque nós somos humanos. Então é luta, é um campo de batalha. Se eu e você se embaraçar no campo de batalha, aí a gente fica totalmente assim. Aí você vê, em muitos lugares, cristãos com promessas enormes, desligados no mundo espiritual. Eles estão com a tomada, sabe uma tomada? Sabe isso aqui, ó, meus irmãos? Me perdoa. Sabe isso aqui? Tomada, não isso aqui é um carregador. Isso aqui é um carregador. Se eu pôr ele na tomada agora, ele carrega meu celular. Se eu tirar ele da tomada, ele não vai carregar meu celular. O crente, quando ele está num ambiente de transição espiritual, essa palavra, transição, Deus está mudando ele de nível, Deus está fazendo algo ali na vida dele. É óbvio, é lógico que vai ter uma batalha entre anjos e demônios. E se ele se perder nessa luta, ele se desconecta do céu. É igual o carregador. Não vai carregar mais. Ele não vai mais estar sendo abastecido pelo céu. E é aí que vira aquela turbulência, vira aquele negócio. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem coisas que são transições espirituais. E Deus, ele está mudando você de nível. Deus está mudando o seu cenário. É mudança de estação, é mudança de tempo. A gente não vê tudo, é como eu falei. O único que é onisciente, onipresente, onipotente é ele. Então ele libera ordenanças pela mim e pela sua vida. Até o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Muita e coisa. assim, então eu quero deixar esse negócio, essa passagem aí. A travessia do povo. Como, assim... eu queria, né? Eu citei um pedacinho do botão de acesso. Que teve, eu passei por várias coisas que mexem com emoção na minha vida. Você acompanhou muitos anos dela. Minha prima está aqui, eu acredito que ela ainda está. Ela também acompanhou, muitas pessoas acompanhou. Mexe. Eu queria que você, não sei se você tem assim, algo que mexeu com você, que você fala, Mayra, essa situação emocional, essa aqui... quase mexeu com o meu... Eu sei que existe várias. Mas alguma, assim, você fala assim, essa aqui, eu vou te falar, essa aqui mexeu mesmo com o meu ministério, né? Só que antes de você me responder essa, eu queria fechar aqui só as perguntas. Por exemplo, a gente citou muitas coisas, né? Como que a igreja, na sua opinião, o templo, né? A igreja, enfim. E a liderança, a presidência desse ministério, eles podem acolher, Isa, um ministro que chega ali com crise emocional, sem cobrança, sem julgamento, sem apontamento. Você comentou um pouco disso no começo.
e se tornar um lugar seguro de cura. Olha, eu até arrepiei, porque você falou assim que é algo que o diabo usa para pegar a Usa. pessoa. O que se É. aconselha a essa liderança em nome de Jesus? Quando essa pessoa É, chega ferida dentro do ministério? o grande ponto em ministérios, em líderes, é líder de igreja Casar ou aqui, graça e líder. paz. O grande ponto de líderes, líderes de igreja, líderes de ministério, qual que é o grande ponto? Muitas vezes um líder, ele espera, ele ama tanto aquela alma, ele cria um amor porque Deus, ele dá o amor para o pastor sobre as ovelhas, porque um pastor, ele não pastoreia se ele não amar as suas ovelhas, isso não tem Não, como, porque o amor que está dentro dele vem de Cristo, mas muitas vezes é o que eu estou falando, é as emoções. Muitas vezes esse amor faz o pastor criar uma expectativa daquela pessoa muito grande. E nós é bom, isso é saudável. A gente acreditar tanto numa pessoa ao ponto da gente ter expectativas nela, da gente acreditar que ela é capaz de fazer algo, mas a gente não pode deixar isso fazer a gente cobrar essa pessoa. Muitas vezes os líderes, eles criam uma expectativa tão grande de alguém a ponto deles pressionar essa pessoa, a ponto deles cobrar tanto essa pessoa. Por quê? Muitas vezes porque eles acreditam no potencial daquela pessoa. Mas a gente tem que entender, como eu falei anteriormente, existem estações na minha, na sua vida. Aquela pessoa chegou na sua vida, chegou dentro da sua igreja numa estação, num processo que ela cheio de precisa de um farrapite, você acolhimento. dizia, né? Assim, bem Ela precisa ser acolhida. Ela está numa estação que ela precisa ser abraçada. Ela está numa estação ali que Deus apresentou ela diante de você, porque ela quer que você seja ali um pai para ela, né? Abrace ela como o Espírito Santo abraçaria ela. Então, muitas vezes eu vejo assim, que o grande ponta e o X de muitos líderes, eles acreditam tanto na pessoa, e isso é bom, porque nós temos que acreditar que a pessoa consegue. Mas às vezes isso ultrapassa o limite. Porque aí Uhum. começa a virar uma pressão, vira uma cobrança. Você quer que a pessoa faça algo, tome uma atitude que ela ainda não está preparada para tomar. E essa pressão, essa cobrança faz a pessoa se sentir rejeitada. E essa rejeição traz uma opressão no ministério enorme, traz um medo de não ser Espiritual, né? aceita. Eu posso falar, eu falo isso para você com toda a autoridade de Deus, traz um medo de não ser aceita, de não ser bem vista pelo seu líder. Então, o líder tem que tomar cuidado com isso, porque basicamente todo ser humano, isso não é só no contexto de igreja, isso também é dentro de serviço, dentro de lares. A pessoa que ela tem uma autoridade maior, quando tem alguém que tem uma autoridade inferior, o que ela espera? Ela espera que aquela pessoa numa posição maior aceite ela, se agrade das atitudes dela. Mas se você pressioná-la demais, você vai oprimir ela. E você vai fazer ela se sentir rejeitada. Você vai fazer ela pensar que ela não está te agradando. E quando você gerar esse sentimento nela, ela vai se afastar de você. Ela vai querer correr de você. E isso não é Então, bom. eu vou te falar uma coisa aqui, você citou algo muito forte sobre a liderança. Sim, A gratidão, ela é, meu Deus, ela é para Deus, ela sim, é uma base, né? sim, Tudo. Seja grato, ok. sim, Se é falho, sim, ele sabe, mas seja grato, ok. Só que no quesito do líder, no quesito do líder, existem ministérios, eu já passei por isso, você já passou por isso, muitos já passaram, que é mais do que um agradecimento. Vira, hoje eu sei, você sabe como bispa, como idolatria, né? águias que somos, né? Como profetas, no profético, nós sabemos que vira uma idolatria. Sim. E a É esse idolatria ponto, do né? líder, a idolatria do homem, ela é perigosa. Então não Então, significa que você não deve agradecer, mas você não pode ter a idolatria. Então, aí eu falo para você, qual que é o erro? Aonde que começou? Aonde que veio o erro que gerou esse sentimento em alguém por você, ou por uma pessoa, né? Vamos pôr, por um líder.
É aquilo que eu falei. A pessoa, ela chega, Deus, ele coloca aquela ovelha diante de você, e aquela ovelha está numa estação, ela está vivendo ali um cenário que Deus permitiu. E você tem que entender, você tem que tentar compreender aquele cenário através do Espírito Santo de Deus. Porque se uma alma chegou diante de você, é porque Deus sabe que ele vai te capacitar, que você suporta, que você consegue direcionar aquela alma para ela ser curada, para ela andar no patamar, para ela andar nas diretrizes que Deus quer. Mas se você deixar as suas emoções humanas pensar demais o que não é para pensar, cobrar demais o que não é para cobrar, você vai gerar naquela pessoa um sentimento de que eu vou fazer porque ele vai me aceitar. Eu vou agradar ele. Será que eu estou agradando ele ou não? Aí a pessoa, ela já passa a querer te agradar e não agradar a Deus. Sim. Aí, Existe vários, são vários fatores vários envolvidos. fatores, né? A Vários gente fala da fatores. idolatria porque ela existe, né? Sim, é o que eu estou falando para você. Como que eu posso dizer? São pequenos detalhes. É coisa que a gente não vê. Quando você Não vê, vê. já aconteceu. Já Já. aconteceu. E aí, quando aconteceu, você não sabe o que está gerando dentro daquela pessoa. É isso que um líder tem que tomar cuidado. A sua atitude pode gerar um sentimento dentro daquela alma que você não está vendo porque você não é Deus, você não pisa no coração, você não sonda coração. Então, você tem que tomar cuidado com a tua atitude, porque E você de pode repente gerar você um também tá sentimento, né? cego, né? E um cego não Sim. guia outro cego. Já começa por aí. Não, O e cego você não guia outro pode gerar cego. um sentimento, você pode criar um gatilho dentro da pessoa, e a pessoa, ela mudar o foco dela sem ela perceber, e de repente ela querer ser aceita por você, ser aprovada por você, ser aplaudida por você, e isso está totalmente fora do que Deus pede. Então, um líder tem que tomar cuidado com isso. A pessoa chega ferida, como você perguntou, ela chega ferida, ela chega ali numa condição que ela precisa de cura. Você tem que tomar cuidado para você não criar sentimentos dentro dessa pessoa. Porque se ela chegou numa situação de cura, então ela está sensível emocionalmente. Uhum. Ela está desequilibrada emocionalmente. Ela está ali com as emoções dela bagunçada. Então você tem que tomar cuidado. Se você não souber lidar com essa pessoa, você vai criar sentimentos dentro dela que Deus não quer que você crie. E paga um alto preço, né? Sem você querer, Paga. né? Ó, a palavra-chave, a situação-chave para tudo isso é uma mãe, quando ela tem um bebê. Se ela não criar, se ela não conduzir o caráter do filho direito, a gente já sabe o que acontece, né? É uma mãe. É uma responsabilidade de uma vida. Saiu da barriga daquela mulher. E aí? É isso. É isso. É isso. E assim, Isa, você tem, por exemplo, assim, para tudo que nós falou, né? Nós já tá encerrando, mas espera aí que eu quero o que você me conta um pedacinho ainda do seu. A pessoa, de tudo isso que nós falamos, né? Que conselho que você dá para tudo isso e mais um pouco que a pessoa está passando? Seja ela tem chamado, com certeza tem chamado. A maioria aqui que vai ouvir, com Sim. certeza, são líderes, tem ministérios, eu Sim. acredito nisso. Então, assim, para quem está nos ouvindo hoje aqui nessa live, quem ficou, quem vai ver, eu creio no nome de Jesus, muitas pessoas verão. E ama a Deus, né? Ama o seu chamado, quer exercer seu ministério, mas emocionalmente está cansada, sobrecarregada. De repente, essa pessoa, Isa, ela está até, inclusive, dentro do templo, mas ela está exausta. Ela não aguenta, ela está ali no Sim. automático. E ela está ferida, vivendo perdas, vivendo ali coisas terríveis dentro da própria casa, sendo julgada, apontada. Então, assim, que palavra de cura, né, descanso, enfim, esperança que você daria para essa pessoa hoje, né? Que o Senhor traz ao seu coração hoje para ela. É assim, a palavra de Deus diz
A palavra de Deus fala para mim, para você, que o choro dura uma noite, né? Mas a alegria vem pela manhã. Glória a Então, Deus. nenhuma situação na minha, na sua vida é eterno. A eternidade, o que é decretado eternidade, é só para onde aí você vai quando Deus fechar o nosso ciclo na Terra. Então, nenhuma situação é eterna. Eu e você precisamos entender o quê? Tudo tem uma finalidade. E dentro de toda finalidade há um propósito de Deus. E dentro de todo o propósito de Deus, o nome dele está sendo exaltado. Basicamente, tudo na sua vida, o nome de Deus vai ser glorificado. E tudo que traz a glória do nome de Deus, ela vai trazer um benefício para você. Deus, ele vai trazer uma recompensa para você. Então, eu entendo que muitas vezes tem o cansaço, tem a frustração, tem ali aquele peso espiritual, aquela guerra espiritual enorme, é normal, porque a Bíblia relata, a palavra deixou já, Deus ele deixou escrito para mim, para você, todas as instruções na Bíblia. O mundo jaz do maligno, nós estamos num território que não é nosso, nós andamos num lugar que não é nosso, nós moramos num lugar que não é nosso, então vai ter luta. Vai ter muitas vezes cansaço espiritual, mas também Jesus falou para mim, para você, no mundo você vai ter aflição, mas ei, tem bom ânimo. Ele deixou uma vírgula lá. Ele É, sabe que eu e você passaria por lutas e por guerras. Mas quando ele fala, ei, tem de bom ânimo, é uma vírgula. É como se ele estivesse falando assim para mim e para você. Você vai passar por muitas situações que vão te cansar. Mas você tem que entender que você consegue. Você precisa entender que você suporta. Porque não chega uma cruz até você que você não aguenta carregar. O profeta, o servo de Deus, precisa entender isso em nome de Jesus. Tudo na tua vida que chega até você é porque Deus sabe que você suporta. Então, tem o cansaço, tem a guerra, tem a prova, tem a aflição, mas eu posso te falar uma coisa? Você aguenta, e Deus sabe que você aguenta. E Ele é sabe que aquilo, você vai dentro dar conta, né? destes. Sim, e Ele sabe que dentro deste cenário você vai superar, você vai passar por essa estação, você vai testemunhar essa estação e o nome dele vai continuar sendo glorificado. Enquanto há fôlego de vida, Deus ainda está trabalhando, o nome dele está sendo glorificado. Então, nós não podemos deixar a guerra abater a nossa fé. O problema é esse. Se abater a tua fé, você perdeu a guerra. Tudo que o inimigo da tua alma quer fazer você perder a fé. Soldado sem fé é soldado abatido. E É, soldado Lord. abatido é Querido, soldado morto. Morto na guerra. Soldado que perde a fé é soldado morto na guerra. Então você precisa entender isso. Você vai sobreviver, porque Deus sabe que você aguenta. É isso. forte. É isso mesmo. E assim, se for, rapidamente, assim, o que que você fala pra mim? Eu citei o Heitor, né? Você fala assim, Mayra, eu passei isso emocional assim, pra você contar um pedacinho pra eles, né? Embora a gente respondeu bastante, mas assim que você fala, isso aqui bateu, isso aqui eu achei que o emocional teve que te pegar pra você, para não misturar com o seu ministério. Quase abateu o seu ministério, na realidade. Olha, eu vou falar para você uma coisa. Eu passei uma situação, ministerialmente falando, de uma frustração muito grande com uma pessoa que eu olhava para ela, eu admirava ela, e essa pessoa, eu via ela como um espelho ali ministerial. Uma pessoa ali que me espelhava ministerialmente. E todas as minhas expectativas, elas foram água abaixo. E quando eu me vi naquele cenário, quando eu me vi naquela situação, eu pensei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer agora? Qual que vai ser a atitude que eu vou tomar agora? Porque é o que eu falei, nós somos seres humanos, nós temos emoções, é normal isso. E o Com certeza. grande perigo das nossas emoções é isso. Tem hora que a gente deposita muito. A gente deposita muito, a gente acredita muito. E a palavra de Deus fala lá no livro de Jeremias, bobo do homem que confia no homem. Porque o nosso coração, a nossa confiança, ela tem que estar em Deus, ela não pode estar no homem. Então, quando eu olhei para um cenário e eu vi algo de uma pessoa que eu acreditava, que eu admirava, cair água abaixo, eu pensei assim, agora pegou. Agora o bicho pegou. Mas eu Pegou posso seu falar uma coisa. emocional.
Sim, ali eu me vi numa guerra espiritual com as minhas emoções. Mas eu posso falar uma coisa para vocês? Foi uma grande chave para o meu ministério particular. Eu não falo isso para exaltar o nome de ninguém, mas é como se Deus tivesse pegado uma. Tem um louvor que fala que Deus ele cria portas de águas, né? Se eu não me engano. E ele criou uma porta que não tinha. E ele pegou a chave e abriu. E na hora que ele abriu, doeu muito dentro de mim. Mas aquela dor criou algo entre mim e Deus que não tinha. É isso. É o Então eu cordão, eu admirava falo assim, alguém. é um fio de aço, é um cordão de 3 dobras, né? Algo que não Sim, fica eu, inabalável. sim, eu olhava para uma pessoa, eu admirava aquela pessoa, eu olhava para aquela pessoa e falava, nossa, que pessoa forte espiritualmente. E na hora que eu vi aquilo cair por água abaixo, eu falei, nossa, e agora? Agora ficou complicado, né? O que vai acontecer agora? É uma criança. Se você pegar uma criança de 3, 4, 5 anos e jogar ela no meio da rua e sair de perto dela e colocar ela num lugar que ela não conhece, ela vai ficar perdida. Ela não vai saber para onde ela vai. Então Não. foi isso que aconteceu. E ali, na hora que Deus, ele pegou. Aí, eu creio assim na minha fé, que na hora que Deus me viu naquela situação, ele falou: ei, peraí, isso daí é uma chave para o seu ministério. Ele pegou e terminou de virar e abriu a porta. E quando ele virou, eu entendi tudo. Eu entendi tudo. Então, o que eu quero deixar para vocês é isso. Existem situações que frustram a gente, que cria dor em nós, mas grandes dores geram grandes ministérios. É Aleluia. isso. É isso aí. Fortíssimo. Grandes Eu dores. queria que você se pudesse, fizesse uma oração, né, para quem ficou até aqui, quem vai ouvir nós depois. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma Vamos oração. orar Queria que você fizesse então. uma oração. Vamos orar em nome de Amém. Em nome Jesus. de Jesus. Eu creio que Deus ele está abençoando vidas, abençoando lares, abençoando ministérios. Eu creio assim na minha fé que portas estão sendo abertas através de cada palavra, portas, janelas no céu foram abertas. Existem chaves que Deus ele entrega na minha e na sua vida, dentro de todo esse contexto que acessa coisas na minha e na sua vida que eu e você muitas vezes não entendíamos e que ele hoje trouxe resposta. Então eu creio, eu oro nessa fé, crendo assim, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor já está trabalhando e já está fazendo o sobrenatural acontecer sobre cada vida. Eu creio, Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor já está fazendo o impossível acontecer sobre cada família, Senhor. Vai entrando agora com o teu poder, Senhor, porque eu sou simplesmente um ser humano, Pai. Eu sou alguém que depende da tua graça. Mas como alguém dependente da tua graça, eu te peço por essas vidas. Entra dentro dos lares agora com teu poder, Pai. Entra dentro dos hospitais agora com teu poder, Espírito Santo de Deus. Entra agora, Pai amado, Deus querido, trazendo saúde, tirando dor na coluna, Pai amado, Deus Santo, Deus eterno. Pai amado, Deus querido, entra limpando sangue. Entra, Pai amado, Deus querido, Deus Santo, repreendendo enfermidade. Pai, diagnóstico do médico que falou que não ia ser curado. Pai, eu declaro agora, em nome de Jesus Cristo, a cura. O Senhor está falando nessa noite, Icalamassúbia, que Ele está curando. Imanamasébia, Ele está descendo cura. Ele está curando. Ele está curando doença incurável. E Calamanaya súbia, o Senhor manda dizer nesta noite, neste minuto, você vai ser curada. Anamassébia. E o médico não vai entender, mulher. Imanamassúbia, por que tu foi curada? Mas o Senhor manda dizer que Ele está descendo cura sobre doença incurável no diagnóstico humano. Pai, no nome de Jesus, visita os jovens. Visita, Pai, a nossa juventude. Vai visitando com o teu poder, vai repreendendo todo o mal. Vai visitando os casais, Pai. Repreende esse espírito das trevas que tenta desestabilizar os casais, que tenta colocar dentro do
casamento desunião, desamor. Repreende agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, toda contenda maligna dentro dos casais, dentro do casamento. Pai, no nome de Jesus, visita agora a área, Pai, financeira. O Senhor é Deus que abre e fecha a porta. Começa agora a abrir caminhos como o Senhor abriu para o teu povo. Abençoa o trabalho das mãos dos teus, como o Senhor abençoou o trabalho das mãos de Jabes. Vai abençoando, como o Senhor expandiu o território de Jabes. Expande território profissional, expande território ministerial. Pai, vai descendo prosperidade, prosperidade de espírito, prosperidade na saúde, prosperidade emocional, prosperidade financeira. Pai, no nome de Jesus, eu declaro que o teu povo seja próspero em todas as áreas, Pai, e que através dessa oração, cadeias sejam quebradas na autoridade do nome de Jesus Cristo. O Senhor também está repreendendo, ele manda dizer nessa noite, Imanamassúbia, ele está repreendendo hoje o espírito do suicídio, e Calamassébia, o Senhor manda dizer, eu repreendo hoje, mulher, Imanamassúbia, e Calamassébia, esse espírito do suicídio, tudo que ia tirar a tua vida, o Senhor arranca hoje, de dentro desse quarto, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que seja selado toda promessa, toda palavra, todo milagre, em nome de Jesus. Tá ligado na terra e no céu. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queria agradecer mais uma vez, né? Tá ficando mais que visitante, né? Tá de casa já tá de casa. Glória, glória, glória. Mas vai vir com umas pautas mais fortes. Glória, glória. Aleluia. Essa já estourou a boca do inferno. Gente, glória a Deus, tem muitos cortes, glória a Deus. Quero agradecer quem conseguiu ficar assistindo, né? E depois nós vamos divulgar bastante. Em nome de Jesus, muitas vidas vão ser alcançadas. Quero agradecer você, agradecer o seu esposo, pastor Dalgiso, a sua filha Rafaela. Abençoa a vida de vocês. Abençoe o seu ministério. Que você voe, eu já te disse isso, estou repetindo, que você voe alto como águia. Eu creio. E vai voar muito ainda. O Senhor é contigo, o Senhor é com a tua casa, viu? Eu creio. Na entrada e na saída, não preocupa com esquerda e com direita, só vai. Porque Deus é contigo. Aleluia, eu creio. Vai, viu? Toma posse. Eu te agradeço. Amém. E louvado seja Deus, muito grata mesmo, tô com o coração agradecido, né? Obrigado, meu Deus, porque deu certo, nós atrasamos, mas nós conseguimos, né? Glória a Deus. Foi uma bênção, eu fiquei muito feliz. Foi uma luta também, uma batalha espiritual Você me falou enorme. de manhã. Sim. Só Deus sabe Maíra, vai ser uma luta bênção, porque eu já estou passando uma vitória. Só Deus sabe a luta que foi uma batalha, mas eu fiquei muito feliz. Eu me sinto tremendamente honrada, primeiramente por Deus e por você, por estar participando. É um presente de Deus, eu fico muito feliz quando Deus ele me presenteia com isso. E eu estou muito alegre, estou muito feliz porque hoje eu vejo você uma mulher estruturada em Deus, e isso alegra o meu coração demais. Uma mulher que foi ferida, uma mulher que chorou, mas Deus estruturou você em lágrimas. Eu posso falar isso com toda a autoridade de Deus. Deus, ele estruturou você. Deus, ele estruturou você em lágrimas. Você chorando, ele estava te dando estrutura. Você estava sofrendo e ele estava te dando estrutura. Você não estava entendendo porque estava doendo e ele estava te dando estrutura. Então, que o nome de Deus continue sendo glorificado pela sua vida, porque eu vejo que hoje Deus, ele estruturou você nele. E isso é lindo de ver, porque é muito difícil também de ver em muitas pessoas. Verdade. Eu vou dizer para vocês, eu falo, a Daísa tá aqui na live, ela sabe, a gente conversa sobre isso também, a palavra diz assim, que há amigos que são mais chegados do que irmãos, né? E eu falei, inclusive, acho que foi para a pastora Pri também, esses tempos a gente conversou, e eu falei para ela assim, a gente pode estar aonde for, né? A gente se conheceu ali no ministério, muitos, né? Os bispos, pastores, né? Cada um de um lado.
Mas a gente pode estar onde for, que nós somos famílias espirituais também. Então, É, nós somos gerados no fogo, né? Então, ninguém é sim, estranho para ninguém. Então, quem não. vê, a gente já reconhece e fala, nossa, aquele ali eu conheço, né? Então, eu acho isso lindo, né? Quando o Senhor conecta, né? A conexão que o Senhor faz nas nossas vidas, né? Hoje eu ainda falei para minha prima, né? Eu falei assim, da Isa, ninguém, as pessoas costumam dizer assim que ninguém é insubstituível. E a gente comentou, eu não concordo. Eu acredito que cada um, ela falou para mim, Mayra, cada um tem sua essência, cada um tem sua É, forma e deixa sua marca. Mas Deus manda as conexões para te agregar, para te ajudar, é, né? Que é é o que verdade. ocorreu comigo, acontece comigo muito. Eu sou muito grata a Deus e eu tenho certeza que também com você aconteceu muito dele conectar pessoas na sua vida para te ajudar, né? Ixi, Então, assim, é só gratidão mesmo com Deus. Você falasse uma palavra, Mayra, em uma palavra, o que você tem para agradecer? Eu agradeço por ele ser o meu Deus, nosso Deus, né? glória a Deus. É. Né? É o que eu falei, né? Ele te estruturou. Em meio a tanta dor, ele estruturou você, né? Ele te fez uma mulher forte. Ele te fez uma. E quem é espiritual, quem tem contato com Deus, vê isso, que ele te estruturou na dor. É igual Jó. Uhum. Jó foi estruturado na dor. Foi por isso que ele fala, né, no último capítulo. Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te vejo de perto. É claro, o varão foi estruturado na dor. Ele foi estruturado doendo muito, muito. Então, você é uma mulher forte porque Deus te fez forte. E você também é. Muito, muito, muito. Glória a E Deus. tá voando. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. É a Mas é misericórdia. isso, e, gente. Agradeço mais uma vez. Obrigada a todos. A Daísa tá firme e forte aí, ó. Deve Glória a estar. Deus. Então foi Aleluia. benção, foi desatar, porque se ela Foi ficou até o desatada. Ela tomou fim. posse da cura. Tomou posse da cura. Tomou posse de. Ixi, Ela então é tá porque com foi tudo. Veio desatar. É fogo. porque se ela ficou até o fim, é porque desatou tudo lá dentro da casa dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então é isso, Isa. Deus abençoa, viu? Eu vou Amém, compartilhar, vou te amém, marcar depois e vai ser bênção e amém, vitória. E logo voltamos com mais. Ou você amém. faz o seu e nós vamos para lá, né? É verdade, Deus vai É, preparar. uai. Ô, vamos orar para Então Deus tá bom, vamos preparar. orar. Fica Começar com no, Deus, igual, viu? igual Daniel, 21 dias. Meu Deus, é verdade. Ah lá, Daís, eu tomei posse Amém. de tudo. Toma mesmo, toma posse de tudo. Ah, tá falando pra você. Recebe mesmo, recebe, porque essa daí é outra que tem um contato com Deus que é fortíssimo. Essa é. É que nós estávamos falando, gente, como que a pessoa não é insubstituível? Aliás, a pessoa não é insubstituível, né? Não tem É, como, né? Cada um carrega a sua cada um, essência. Mas é cada isso, um Deus tem a sua abençoe. história. Deus abençoa. E muito Amém. obrigada mais uma vez, viu? Boa Amém. noite para vocês, para todos que ficaram até aqui, os que vão assistir, que sejam abençoados, que essa palavra Amém. seja enxertada nos corações. Eu tenho certeza que vai falar Em com nome muitos, de em nome de Jesus. Jesus, né? Benção, Que o Senhor vitória, cubra a minha conquista e vida, a desatar. sua, que o Senhor cubra a minha vida, a sua, tudo que é nosso de ordem material, espiritual e carnal, em nome de Jesus, que nós Em sejamos nome de cobertos com Jesus. o Está sangue dele, em selado. nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, Amém. amém. Graça e Paz com paz, todos Deus. fica na graça do Senhor. Amém? Com Deus. Amém. Com Deus. Vamos, peraí.